Olá, graça e paz. Que a palavra do Senhor viva em nós e que ela nos transforme a cada dia para que sejamos como o Senhor Jesus é. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. Ela se encontra no livro de Atos, o capítulo 1, do versículo 6 até o 11. E fica aqui a recomendação de meditação nesse texto, assim como em todo o livro de Atos, que é um livro fundamental para o tempo que estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus: a ascensão de Jesus. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, e até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galiléia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Eu li na nova versão transformadora, que é a versão que a gente costuma usar aqui em casa para fazer os nossos textos devocionais. Esse texto, meus irmãos, eu ouvi na semana passada através de um pastor amigo, e ele me fez refletir demais, ele me fez pensar muito no tempo que estamos vivendo. Nós vivemos um tempo histórico sem precedentes. Os historiadores comparam esse tempo com crises obtusas que a Terra já enfrentou, como a gripe espanhola, a peste negra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos isolados, estamos em quarentena, a grande maioria. Quando você sai pelas ruas da cidade, das principais cidades do mundo, não só aqui no Rio de Janeiro, você verifica que tem um clima estranho no ar. Mas os nossos primeiros irmãos, os primeiros discípulos de Jesus, do qual esse texto vai narrar, enfrentaram ainda uma crise pior do que nós estamos atravessando ou que qualquer outra geração já viveu. Pensem comigo, eles andaram com o Senhor, andaram com a palavra encarnada, andaram com Deus Emanuel, o Deus que se fez carne por amor de todos nós. E de repente, Jesus é preso, condenado, crucificado e morto. Para nós, é fácil tentar pensar que eles não deveriam entrar numa crise assim, porque nós sabemos bem o fim dessa história. Mas para eles não era tão fácil assim, eles estavam vivendo essa questão. Enquanto Jesus tinha sido sepultado, os nossos irmãos estavam desolados. A esperança tinha sido crucificada junto com Jesus. A esperança de que a graça iria redimir os pecados da humanidade. A esperança no qual o reino de Deus ia finalmente resgatar, restaurar e colocar todos os impérios da terra. No caso, o Império Romano, principalmente, que era o império que dominava a época, que oprimia a região da Judéia, onde os primeiros discípulos viviam, debaixo dos pés do Senhor. E no meio dessa crise, eles dão de cara com o Senhor ressurreto. Obviamente, a pergunta que não quer calar, que qualquer um de nós faria naquele momento, é perguntar ao Senhor se era aquele o tempo que ele ia restaurar o reino de Israel, que ele ia vencer os inimigos do povo de Deus. O Senhor então responde no versículo 8, que é a ênfase desse meu texto, que eu escolhi para compartilhar com vocês, que somente ao Pai cabe a hora e o momento. A nós cabe obedecer aquilo que Jesus disse, de ir por todo mundo e ser testemunha do seu evangelho. Esse texto, ele remete diretamente ao texto da grande comissão, que está contido em Mateus 28, dos versos 16 até o 20.
O conteúdo é basicamente o mesmo. Quando o Senhor nos manda ser seus discípulos e ensinar a outros, indo por todo o mundo e fazendo mais discípulos para Ele, como ser como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus convoca a todos aqueles que são discípulos de Cristo, seus discípulos, a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas, a ensinar a palavra de Deus. Nesse contexto, irmãos, nós percebemos que todas as crises, até a maior delas, que é esse período aí entre sexta e domingo, no qual Jesus morreu e ressuscitou, é uma oportunidade para que a gente cresça como cristão e pregue o Evangelho. Hoje de manhã eu assisti um programa na CNN Brasil, no qual havia um especialista dizendo algo muito simbólico para o nosso tempo. Ele disse que o mundo precisa procurar se reinventar. Psicólogos, antropólogos são unânimes em ter esse discurso. Depois dessa pandemia, o mundo vai precisar se reinventar, pois o mundo não será mais o mesmo. E nós estamos no mundo. Obviamente, o que está acontecendo influencia a gente. Influencia o nosso humor, as nossas emoções, os nossos pensamentos e até mesmo a nossa espiritualidade em muitos casos. Irmãos, se o mundo pensa em reinventar, quanto mais nós. Só há um jeito de nós nos reinventarmos. Através da meditação de uma vida devocional nas Escrituras e uma vida de oração. Esse é o tempo. Meu irmão, minha irmã, você tem uma vocação. Você tem um chamado. Você tem dons únicos que o Senhor te deu. Se você é um neófito, um novo na fé, eu te convoco a prestar ainda mais atenção nos cristãos mais maduros que o Senhor deu para caminhar junto com você. E se você já é um cristão maduro, é hora de você viver a sua vocação com toda a plenitude. Aqueles que têm o dom de pregar a palavra, preguem a palavra. Aqueles que têm o dom de solidariedade, sejam mais solidários do que nunca. E assim por diante. Há uma lista, uma gama de dons que as Escrituras vão mostrar no Novo Testamento. Essa é a hora, irmãos, de multiplicar os nossos talentos, como diz a parábola dos talentos, lá do Evangelho de Mateus também. Essa é a hora, irmãos. Essa é a hora de pregar o Evangelho. O mundo procura se reinventar e nós temos a receita de como um ser humano realmente se reinventa. Depois desse tempo que vai passar, nós sabemos que ele vai passar, pessoas vão estar ainda mais desesperadas, ainda mais isoladas, porque perderam sua fonte de renda, seus empregos, seus bens, seus familiares e amigos, infelizmente vítimas da Covid-19. E nós, como igreja, precisamos estar aqui. Na quarentena é tempo de pregar o Evangelho. Depois da quarentena é tempo de pregar o Evangelho. Antes da quarentena era tempo de pregar o Evangelho. E vai ser assim até que o Senhor volte. O principal chamado na vida de um cristão, que quer dizer pequeno Cristo, vale lembrar, é de ser discípulo de Jesus. E de fazer com que outros também se tornem discípulos de Jesus. É viver para imitar o Cristo ressurreto, que em breve voltará e reinará pelos séculos dos séculos. E ensinar a outros a imitá-lo também. Vamos nos reinventar, irmãos, através das Escrituras. Estejam próximos uns dos outros. Convoque o seu mentor, o seu líder, sua família. Ore com eles, medite nas Escrituras mais do que nunca nesse tempo. Produza. Se você tem dom de escrever, escreva. Se tem dom de pregar, pregue. Essa é a hora, irmãos. O Senhor Jesus nos chama, nos convoca para cumprir a grande comissão. Neste que é os últimos dias da terra, a plenitude dos tempos. Vivemos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. O Senhor em breve voltará e nós precisamos pregar o seu Evangelho. Amém?